Eu estou aqui com a idealizadora do projeto Jam Brasil, Eneida Solé, e com o curador Paulo Braga, que vão conversar aqui um pouquinho com a gente sobre a ideia desse programa. E aí, Eneida, o que você conta pra gente? Por que essa ideia? A ideia é assim, a gente estava vivendo e de repente tudo mudou. E nós tínhamos que fazer um projeto para animar as pessoas. E a gente pensou nesse nome que é, no entanto, é preciso tocar. Era o conteúdo do que tinha acontecido dentro da gente, porque nós estávamos diante de alguma coisa que nunca tínhamos vivido. Veio então a nossa ideia, que era trazer os músicos instrumentistas para trazê-los para o vídeo, que eles não era esse o mundo deles. O mundo deles era o mundo da aglomeração, o mundo do palco, o mundo, né, que se comunicava pessoalmente com todo mundo. E de repente falei, vamos então agora trazê-los, músicos de ponta, músicos de excelente nível e que vão se comunicar nesse momento desse outro jeito com o público que é deles e, além disso, um público que também não acostuma ir vê-los nas apresentações. Aí trouxemos para trazer os músicos instrumentistas de altíssimo nível, aí nós tínhamos que achar um grande curador. Que é Paulo Braga. Por que Paulo Braga? Porque o Paulo Braga, a gente se conhece há muitos anos. A gente fez um trabalho juntos em 2010, faz tempo. Algum tempo. Que é o Transversal da Música no Tempo, que ganhou um projeto lá na Funarte, na Sala Guilmar Novaes. E foi muito incrível trabalhar com o Paulo, realmente ele é super competente e como curador ele trouxe naquele momento, em 2010, valores extraordinários para o projeto. E agora eu quero saber de você, Paulo. Primeiro, te agradecer e te parabenizar por essa curadoria maravilhosa, né, que a gente vivenciou aqui. Como é que foi para escolher esses músicos? Tem muitos músicos incríveis e você teve que escolher alguns. Como foi essa tarefa? Difícil porque toda vez que a gente recebe um convite desse, né, para fazer uma curadoria, né, você acaba arrumando muitos inimigos, porque são poucos shows, né, que a gente vai ter, são poucos nomes, infelizmente. Então, nesse projeto, né, que eu estou muito feliz de receber o convite da Eneida, do Marcelo também, para ser o curador. Então, assim, eram 6 grupos, né, para participar. E toda vez que eu sou chamado para fazer esse tipo de trabalho, de curadoria, eu tenho 2 coisas que eu gosto de fazer. Falo assim, quais os shows que eu gostaria de assistir, né? Pensando na plateia e tudo mais. E tem um outro que é assim, de desagradar a todos por igual, porque você não vai agradar a todos, né? Os gostos são muito diferentes, são muito diversos, ainda bem, né? Ainda bem, porque isso acaba ficando muito rico. Então, aí, qual a preocupação que eu tive grande? Foi de achar tendências diferentes, de achar estilos diferentes, propostas diferentes, épocas diferentes, porque tem gente que está começando agora a fazer um trabalho autoral, tem gente que já há um bom tempo já faz, mas todos eles com muita energia, porque nesse período que a gente viveu, né, de março de 2020 até hoje, né, então muitas transformações aconteceram na cabeça das pessoas. Sim. De todos nós, né, de todos nós. E nós, artistas, né, os músicos, também mudamos. Então, assim, essa preocupação foi grande, assim, de ver, porque todos eles eu já conhecia antes da pandemia, né? E aí eu tive que fazer uma pesquisa, falar assim, o que eles andam aprontando trancados dentro de casa, né? Então eu coloquei todos os meus informantes na internet, naquelas câmeras escondidas em todos os computadores, para saber o que eles estavam fazendo nesse período, né? Porque aí eu vi realmente tem muita coisa boa acontecendo.
que a gente tem no Brasil, a gente tem músicos incríveis, maravilhosos, que produzem apesar de tudo, né? A gente não tem, infelizmente, uma estrutura que nos garanta fazer sempre música de alto nível e colocar nos melhores lugares. A gente não tem isso. E apesar disso tudo, continuamos produzindo. Então isso, assim, é uma coisa muito direta e muito peculiar do músico brasileiro, de ser tão criativo, de, apesar de todas as dificuldades, os desafios, falar assim, opa, então eu vou fazer alguma coisa para sair disso. E todos esses 6 projetos que a gente trouxe aqui, com muitos músicos envolvidos, né, são pessoas que falam assim, tem esse problema? Tá, então eu vou matar no peito e vou mandar para frente. E isso é importante. E é importante também que essas pessoas são pessoas muito inspiradoras. Sim. Elas são formadoras. Então, assim, que esse projeto seja também inspirador para aquele que está em casa, está lá assistindo, né? E que veja esses projetos e fala assim, uau, eu quero fazer também. Que é um projeto que é uma viagem pela música, né? Viagem pela música por gerações de músicos, né? Sim. E são pessoas que eu aprendo toda vez que eu vejo, né? Então, todos os projetos que se apresentaram aqui, toda vez que eu vejo eles falando, porque eu achei isso muito interessante também do projeto, que não é um projeto somente de um show, né? Então, assim, quando você assiste o show e você sabe um pouquinho mais do que aquela pessoa é, a hora que larga o instrumento, né? Então você vai olhar diferentemente para ela. Né? E tem uma coisa, Paulo, que eu lembro que quando a gente pensou no projeto, foi assim, é um momento onde a gente pode, através das redes sociais, fazer muitos músicos espalhados por esse Brasil e por esse mundo, sim, poderem agora ter um contato com esses músicos incríveis, porque de fato isso a pandemia nos ensinou. Realmente as redes sociais espalham, né, completamente pelo Brasil, pelo mundo, coisas que de fato a gente tinha que marcar, se programar para ir ver. Agora não, é uma questão de você poder colocar nas redes sociais, né, nos canais possíveis, esse trabalho que é maravilhoso e que muitas pessoas nunca viram. Você vai trazer aquelas pessoas que já conhecem o trabalho, sim, ok, mas eu acho que pode trazer também pessoas que não conheciam ainda, ou então conhece o trabalho de um e não conhece o trabalho do outro. É verdade. Então, assim, vale a pena conhecer. E o que eu penso é o seguinte, se a gente vai de fato nas rádios tradicionais, se você vai na mídia tradicional, você não encontra esse tipo de trabalho, porque no geral as músicas que são desenvolvidas ou são, né, divulgadas, elas tomam conta do mercado e a música cantada, ela toma mais espaço no mercado. Então, quando a gente traz essa outra referência, as pessoas ficam de fato informadas de uma preciosidade que de fato elas não conheciam, porque a mídia não ajuda a gente a divulgar esse tipo de trabalho. Os músicos, eles se conhecem muito, se frequentam muito em termos de shows, de estreia uns dos outros, mas de fato, muitas vezes não é acessível, né? A maioria das pessoas que ficam cada um no seu canto e tal. Então, quer dizer, de fato, a gente está trazendo, do que a gente quer, uma outra referência, um outro olhar para a música que é feita nesse país e que é de padrão internacional e que muita gente não conhece. A gente vive num mundo híbrido hoje. Então, assim, esse canal, essa coisa do vídeo, veio para ficar. Porque não são todas as pessoas, ainda bem, que moram em São Paulo. Senão seria uma cidade, né? Assim, já tem bastante gente aqui. Exato. Mas, assim, aquelas pessoas que não podem estar aqui, eles vão ter acesso a esse material. Isso é muito importante. E o futuro agora, Eneida? Como é que você acha que vai ser? O futuro é a pergunta de todos nós. Um amigo meu que é muito interessado em apoiar as artes me perguntou, então, e a retomada? Aí eu escrevi uma poesia para ele. Como a fênix, os artistas vão ressurgir das cinzas.
A produção independente, cambaleante, como um exército em fim de batalha, se ergue com esperança do renascimento, na raça. Já passamos por tantas, por todas, vamos renascer. Circos desmontados, teatros empoeirados, instrumentos vendidos, bailarinos em casa, mas a alma é uma chama. Se o coração volta a bater, a esperança. Vamos renascer com arte. Uau, muito bom. Muito bom.